muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo, ou pelo menos eu tive essa experiência pessoal assim também, de ver várias pessoas confundindo, Lívia, o que que é o termo seguir carreira, né, entre aspas. Porque ele ficou muito associado com essa coisa de só emprego, assim, eu só, tipo, a partir do momento que eu entrei no meu emprego, aí eu tô começando a minha carreira e tal. Mas eu acho que, em geral, essa definição de carreira, né, ela é mais também da jornada em si, desde quando você começa lá na faculdade, ou então se não for fazer faculdade, desde quando você começa a aprender realmente o que você quer fazer, a escolher o que você quer fazer, a planejar como que você vai chegar nessa carreira de escolha sua, né? A gente falou com o Décio aí, também outro conteúdo aqui da G-Educate, sobre o quão importante é você escolher uma carreira que você tenha paixão realmente de fazer, te pague bem para fazer, né? Já lembrando, já trazendo algumas noções aí do Ikigai também e tal. Então acho que muitas vezes o pessoal acaba ficando meio bitolado nessa ideia de que é só coisa de trabalho e meio que esquece todo o redor que acontece aí nessa jornada. E aí quando Sim. não chega num objetivo tão fácil, fica frustrado, fica triste e não é interessante. Não, eu iria até além disso. Tem pessoas que acham que uma carreira é restrita a uma profissão. Por exemplo, eu me formei como nutricionista. Aí trabalhei lá 4 anos. Aí, se depois eu vou fazer contabilidade, a pessoa às vezes imagina que a carreira dela zerou e ela vai começar do zero, como se você fosse outra pessoa. Sendo que, e sim, existem vários teóricos do assunto. Eu não vejo muito essa perspectiva. Eu acho que carreira é tudo que você faz profissionalmente, desde o dia 1 até o dia que você se aposenta, entendeu? Seja em Sim. profissões diversas e tudo. Às vezes as pessoas falam transição de carreira, né? Como se você apagasse a carreira que você passou e chegasse numa carreira nova, mas eu não vejo muito dessa forma, né? Agora, o que confunde muito a cabeça das pessoas, e é natural que isso aconteça, porque ninguém ensina isso a gente, é porque quando você entra numa empresa, existe um caminho de carreira muito claro, delimitado. Tipo, em algumas empresas, claro, né? Estou generalizando, mas você entra como estagiário, passa lá no máximo 2 anos, que é o que permite pela lei. Depois você é promovido a auxiliar. Aí na empresa, naquela empresa especificamente, tem alguns pré-requisitos, que você entra, passa 2 anos, tem que saber mexer no sistema tal, tal e tal. Aí depois desses 2 anos, naturalmente, você é promovido para assistente. E aí Uhum. você vai ganhar mais, vai ter mais regalias, vai poder fazer mais coisas. E vai crescendo sucessivamente. Quando, por exemplo, você é autônomo, você também tem uma carreira, sendo que nem sempre esses marcos são muito claros. Mas, por exemplo, eu sempre organizei esses marcos, assim, de quando eu me formei, eu atendia todo dia do horário. Toda hora que eu podia estar atendendo, porque eu precisava ganhar dinheiro, eu cobrava muito pouco e tal. Mas Uhum. aí, depois de certo tempo, eu coloquei alguns marcos. Eu falei, cara, eu acho que eu já estou na condição de não atender, sei lá, segunda e sexta. Que normalmente são dias que eu gosto de chamar livre, o que não quer dizer que eu não trabalho, tá, pessoal? Segunda e sexta. Só que eu não atendo, mas tem muita coisa burocrática da clínica, de reuniões e tal, que eu faço segunda e sexta. Então, isso foi outro marco pra mim. Ou seja, a partir de agora eu me dei essa regalia de tipo, esse dia eu não vou atender. Ou então, de cobrar tantos reais a sessão. Então, isso foi outro marco que eu coloquei, que foi como se fosse um marco de salário, entre muitas aspas. Uhum. Ou então, de só atender online. Então, assim, houveram marcos na minha carreira, por mais que não fossem nada que estava escrito na minha carteira de trabalho, mas que eu fui colocando esses marcos. Olha, daqui a 5 anos eu quero estar cobrando tanto, eu quero estar atendendo de tal forma, de tal jeito, de tal não sei o que e tal. Então, é muito mais uma questão da pessoa ir construindo. Porque isso é difícil, porque a vida toda a gente foi acostumado que a empresa dita a nossa carreira. A empresa diz quando a gente vai ser promovido, como a gente vai ganhar esse dinheiro, como a gente vai gastar esse dinheiro. Por Uhum. exemplo, quem trabalha carteira assinada tem um valor determinado para alimentação, para transporte, não sei o que e tal. Então a empresa dita tudo isso. Quando você vai trabalhar de forma autônoma, um pouco diferente disso, até sei lá, como um PJ, uma pessoa jurídica, é importante que você faça esse processo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ninguém nunca ensinou pra gente. Então as pessoas vão vendo um dia após o outro e vendo qual é que é. Mas é muito importante. Até pra gente se sentir realizado, né? Porque às vezes a gente fica nessa Sim. impressão de que nada mudou em 3 anos que você é autônomo, em 4 anos. Mas, poxa, muitas coisas mudaram. É só porque não tá escrito nessa carteira, só porque ninguém lhe viu e lhe aplaudiu, mas muita coisa mudou, sabe? Sim, totalmente, cara. Eu passei por isso também, né, e tal, de a gente tá meio que no autônomo ali, né, no PJ, e aí você não sabe exatamente como que vai ser o ano que vem, mas aí o ano que vem melhora, e aí você fica naquela de, pô, e aí será até que ponto que eu tô realmente evoluindo, não tô? Então é um pouco complicado, é um pouco diferente, né, mas de novo, faz parte dessa jornada, cara, de você escolher as coisas mais corretas, tomar as melhores decisões, né, agarrar as melhores oportunidades, passar por cima dos desafios mais complexos, enfim. Isso tudo que é carreira, né? Independente, que nem você falou, assim, às vezes você tem uma carreira, tá, um começo, né, de profissão, e aí você muda dessa profissão e assim, tudo bem, são informações que talvez você não vá usar para tudo que você for fazer, mas existe uma experiência ali de lidar com pessoas, existe uma experiência ali, né, de trabalhar em grupo,
de planejar também e tudo mais. É, de novo, como a gente fala do League of Legends, cara. Quando você escolhe uma rota, não necessariamente você jogou 2 anos sendo mid, e aí você vai pra suporte e você tem que aprender tudo de novo, tá ligado? Não é assim, você já vai ter uma noção de timing, de rota, de onda de minions, de roaming, de visão, de objetivo, de como que você vai brigar, de qual a função de um, qual a função do outro. Às vezes, quando você jogava mid, por exemplo, você jogava de Lulu, jogava de Karma, jogava de Serafine, que são campeões que também podem ser jogados de suporte. Então, assim, algumas coisas, elas acabam, né, meio que fazendo essa sobreposição, assim, e são muito importantes, né? Então, a gente sabe que esse conhecimento, digamos assim, de várias rotas, de vários estilos diferentes e tudo mais, nem sempre ele vai ser jogado no lixo, muito pelo contrário, né? Essa experiência toda, da mesma maneira que no League of Legends você vai lá e fica, pô, conhecendo um pouquinho de tudo e realmente escolhe uma opção, né, para ir para essa carreira mesmo, nessa rota de carreira, literalmente essa rota em si, que vai precisar das suas coisas mais específicas, assim, né, e você tem que saber elas, você tem que treinar elas, você tem que ser realmente, né, tentar se especificar nelas e tal também, além de ter as habilidades comportamentais, de liderança, de comunicação, de planejamento e tal, de análise do que está acontecendo e tudo, né, essa mesma coisa, esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento você consegue usar no mercado de trabalho também, enfim, para você conseguir avançar na sua carreira, né, usando League of Legends.